Oi, meu nome é Lucas De Luca, eu sou escritor e esse aqui, agora sim, é o primeiro vídeo do Diário de Escrita. Eu vou adiantar um pouco para vocês sobre o que é, para que vocês entendam o que é esse livro que eu estou escrevendo agora. Um grande amigo meu, escritor da Devir, americano, o Christopher Castan Smith, ele tem várias novelas publicadas, eu digo revistas em quadrinhos, sabe? Pelo mundo inteiro. Ele lançou um livro pela Devir, que é o A Bandeira do Elefante da Arara, que eu recentemente terminei de ler para fazer esse trabalho junto com ele. E esse universo que ele criou, ele é americano, e ele escreveu todo o universo em cima do folclore brasileiro, e isso é muito bacana, ficou maravilhoso a composição dele. E tudo isso se passa na época colonial, então é lá naqueles dias, tem pitadas de história, geografia da época. Cara, é enriquecedor, antropologia, é maravilhoso o conteúdo dele. E agora tem mais um passo sobre isso. O Christopher e a Devir estão fazendo o RPG de mesa do Bandeira do Elefante da Arara. Ele está em produção, já foi divulgado, então eu posso falar sobre isso. E o sistema está demais, eu fui um dos beta testers. E após eu testar o sistema do Christopher, ele me convidou para escrever uma história para esse RPG dele. Então eu agora estou escrevendo uma aventura desse RPG. Escrever uma aventura para um RPG de mesa é muito diferente de escrever um livro, mas não é tão diferente assim. Obviamente a construção da história, eu parto do mesmo ponto. O que eu fiz? Eu vou dizer para vocês o que eu já fiz e aí semana em semana eu vou atualizando vocês. O que eu já fiz foi montar o roteiro e eu montei a estrutura padrão que eu encontrei nas referências que o Christopher me mandou. Então eu peguei os livros de aventuras de RPG, olhei o que tinha lá no começo, como eles faziam, né? E me inspirei naquilo para fazer semelhante, para ficar uma linguagem parecida com o que o público já está acostumado, só que colocando os meus pontinhos, né? Então eu montei a estrutura, criei uma história na minha cabeça, que é a história que eu tinha testado, só que eu acabei expandindo ela agora, e montei o roteiro. Então, o meu roteiro, como é que eu fiz? Eu fiz ele digital dessa vez, eu costumo fazer os roteiros à mão, só que dessa vez eu fiz ele digital, porque já estava no embalo, né? E nesse roteiro eu coloquei tópicos. Então eu coloquei ali, eu vou dar exemplo, isso não está no livro, mas eu vou dar exemplo como se fosse ali. O primeiro tópico é personagens em Salvador, o segundo tópico é invasão tupi, o terceiro tópico é fuga da aldeia tupi, entendeu? São os tópicos, as partes que vão me levar entre o capítulo, de um capítulo para o outro, e fazendo contar toda a história. Então desde o primeiro passo até o último momento eu coloco nesse roteiro em tópicos. E divido esse roteiro do Christopher está em 4 capítulos. São 4 capítulos, vai dar curto, vai ser uma aventura de umas 10, 12 mil palavras, né? Ele tem 4 capítulos. Cada capítulo se passa meio que em um ambiente diferente, se passa em um clima diferente, entende? Então por isso que eu separei eles. Eles não são separados por acontecimentos de fato, eles são separados por local. O que eu fiz por enquanto foi montar esse roteiro, essa estrutura, e o primeiro capítulo já está pronto, que o primeiro capítulo ele se passa na água. Eu não vou falar mais do que isso porque ainda é secreto, ainda é totalmente confidencial. Vou falar super superficial para vocês e vou contando mais ou menos como é que eu faço. O primeiro capítulo está pronto já, estou escrevendo o segundo capítulo, mais ou menos na metade dele. O interessante de escrever isso é que eu tive que aprender bastante para começar, né? Porque é uma experiência totalmente nova. Já tinha jogado RPG, mas nunca criei uma aventura de RPG assim, escrita. Sempre fui o mestre dos RPGs de mesa, só que eu mestrava como eu escrevo, com os tópicos, né? Então agora que eu escrevo as narrações do mediador, que eu escrevo as ações, eu coloco lá o que os personagens podem talvez fazer, tem coisas que eles talvez não façam e só tá lá e vai ser desperdiçado, mas tá lá, entendeu? Tem que tá lá. Então é imprescindível que eu tente prever tudo que os personagens podem querer fazer, as diferenças deles, se algum nada e naquela situação ele poderia nadar, se algum fala uma língua específica, naquela situação ele poderia falar aquela língua. Então eu tenho que prever tudo isso, e para prever tudo isso eu li algumas outras aventuras, me preparei bem, eu releio várias vezes cada parte do capítulo, porque eu divido ele em pequenos tópicos dentro do capítulo, então cada vez eu leio várias vezes procurando falhas, e tá muito interessante. Eu acho que o produto final vai ficar muito legal, e óbvio, eu tô muito feliz com o convite do Christopher, né? Eu sou um autor iniciante, dá para se chamar assim. Tenho 2 livros publicados, o terceiro vai sair esse ano, mas um grande escritor internacional que nem o Christopher me convidar foi uma grande honra, né? E fazer esse trabalho está sendo muito bacana.
Semana que vem eu vou atualizar vocês sobre o que eu fiz. Eu pretendo já ter acabado essa história inteira, então lá no final eu conto pra vocês como é que vai ser isso, como é que eu fechei essa história, como é que eu finalizei isso, como é que eu montei, o feedback do Christopher, provavelmente, se foi positivo, as mudanças que ele me pede e eu passo pra vocês uns toques. Então é uma aventura rápida de ser escrita, né? É um trabalho rápido, o mais demorado é a pesquisa por trás dela. Acredito que no próximo vídeo eu vou falar com vocês como foi fazer uma aventura de RPG no sistema brasileiro e que acontece no Brasil. Bom, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou e se interessou, se inscreva no meu canal. Se gostou do vídeo, curte e comenta aí embaixo sobre os seus projetos atuais, o que você anda fazendo. Se você tem um canal que também faz diário de escrita, coloca aí embaixo para eu ver também. Um beijo e tchau!